Eu nunca imaginei que uma simples viagem para descansar poderia me levar a um pesadelo. A cada lua cheia, algo se esconde na vila onde estou, e agora posso ouvir os sussurros. A estrada sinuosa nos levou a um vilarejo perdido no tempo. Eu sabia que estava indo para um lugar isolado, mas nunca imaginei que seria assim tão estranho. As ruas estavam vazias. O silêncio era pesado, como se todos ali soubessem algo que eu ainda não sabia. As casas eram simples, rústicas, como se o tempo ali tivesse parado anos atrás. E a floresta ao redor da vila parecia estar em constante movimento, como se observasse tudo, pronta para engolir qualquer um que ousasse se aproximar. Eu tentei ignorar a sensação de que algo estava errado. Fiz minhas malas, entrei em uma pequena pousada onde a dona, uma senhora com olhos cansados, me recebeu com um sorriso forçado, como se me dissesse, sem palavras, para não fazer perguntas. No entanto, não pude deixar de notar as conversas abafadas dos moradores. Um deles, já mais velho, falou algo sobre a lua cheia e as desaparições, mas logo fui interrompido por um olhar nervoso da mulher a seu lado. Eu não entendi muito bem, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não poderia controlar, começou a me incomodar. Naquela noite, enquanto me deitava para dormir, ouvi o uivo distante, vindo da floresta. Algo dentro de mim me disse que aquele som não era natural. E foi ali, naquela noite, que o primeiro sussurro me chamou. Um chamado suave, como se eu fosse a pessoa que ele estava esperando há séculos. Nos dias seguintes, a curiosidade me consumiu. As pessoas na vila estavam mais fechadas, quase evitavam olhar nos meus olhos. Mas algo me dizia que a chave para entender o que estava acontecendo aqui estava escondida, e eu iria encontrá-la. Aquela sensação inquietante só aumentava. Na manhã seguinte, fui até a praça central, onde vi um grupo de moradores mais velhos conversando em voz baixa. Me aproximei e tentei puxar assunto, mas cada palavra que eu falava parecia causar desconforto. Eles estavam guardando algo, e eu precisava descobrir o quê. Foi a velha senhora da pousada que finalmente falou. Ela parecia hesitante, mas meu olhar insistente a fez ceder. A cada lua cheia, alguém desaparece. Ela sussurrou, olhando em volta como se temesse ser ouvida. Ninguém nunca volta. Não importa o quanto você procure. E a floresta? Bem, ela guarda os segredos. Pedi mais informações, mas ela simplesmente se virou e entrou em sua casa, deixando-me sozinha, com um vento que parecia soprar ainda mais forte, como se a própria vila estivesse tentando me afastar. Eu não sabia o que isso significava, mas a verdade era que essa cidade estava coberta por uma camada de mistério que nem os moradores ousavam desafiar. Decidi procurar respostas sozinha. Fui até a pequena biblioteca local, onde encontrei um livro antigo, empoeirado, aparentemente sem interesse de ninguém. Quando abri, as palavras me paralisaram. A Floresta Negra esconde mais do que lendas. Aqueles que ousam entrar nunca retornam. Era um alerta. E ao virar mais algumas páginas, encontrei o desenho de um homem, com uma expressão estranhamente familiar. Meus dedos tremeram ao tocar a página, como se eu já o conhecesse de outra vida. O nome não estava lá, mas o olhar, aquele olhar me arrepiava. Naquela noite, quando a lua cheia finalmente apareceu, tudo mudou. A floresta parecia viva, sussurrando em minha direção, e o medo que eu sentia era tão forte quanto a necessidade de saber mais. Eu não pude resistir. Olhei pela janela, observando a lua cheia subir no céu. Seu brilho forte iluminava a floresta ao redor da vila, tornando-a ainda mais misteriosa. A sensação de estar sendo observada foi mais intensa do que nunca. Foi então que eu ouvi um sussurro suave, quase inescutável, vindo da floresta. Era como se alguém me chamasse, mas o som não era humano.
O medo se misturou com uma curiosidade irresistível. Algo dentro de mim sabia que não poderia deixar aquela noite passar sem tentar descobrir o que estava acontecendo. Com uma sensação estranha, quase como um impulso, eu saí pela porta sem dizer uma palavra a ninguém. O vento estava frio e os sons da floresta pareciam se intensificar conforme eu me aproximava das árvores. O sussurro se tornou mais claro, como se alguém estivesse me chamando pelo nome em um tom familiar, porém distante. Com o coração batendo forte no peito, eu me aproximei da borda da floresta. Meu corpo tremia, mas a vontade de saber mais me impelia para frente. E de repente, vi uma figura se mover entre as árvores, fugaz como uma sombra. Ela desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas eu sabia que era ele, o lobisomem. Eu o reconheci, não pelas formas bestiais, mas pelos olhos. Aqueles mesmos olhos que vi na pintura. A conexão era inegável e a sensação de que eu sabia quem ele era, de alguma forma, me consumiu. Eu não podia mais negar. A conexão entre mim e aquele ser, aquele lobisomem, estava ficando mais clara a cada momento. E a verdade era mais dolorosa do que eu jamais poderia imaginar. Os dias seguintes foram uma mistura de emoções conflitantes. A necessidade de saber mais sobre o lobisomem e o que estava acontecendo com minha mente era avassaladora. Fui até a biblioteca novamente, desta vez em busca de respostas mais diretas. A velha senhora havia falado em uma maldição e eu precisava entender o que isso significava. No livro que encontrei, havia uma referência à maldição da floresta, mas ela parecia vaga e enigmática, como se estivesse dizendo mais do que as palavras poderiam expressar. Passei horas pesquisando até que algo chamou minha atenção. No canto de uma página amarelada, encontrei uma menção a um homem que se tornara uma fera, amaldiçoado a viver como lobisomem por toda a eternidade. As palavras reencarnação e destino apareceram logo em seguida. Meu estômago se revirou. Não era possível, mas as palavras eram claras. O lobisomem, ele não era apenas uma criatura qualquer. Ele tinha uma história. E essa história estava ligada à minha de uma maneira que eu não conseguia explicar. E então, ao continuar folheando o livro, encontrei uma pintura. Eu reconheci imediatamente. O mesmo homem da pintura da casa da idosa, mas desta vez ele não estava apenas observando. Ele estava lá, em toda a sua fúria bestial. Meu coração disparou. Não era apenas uma coincidência. Era um elo. Eu havia conhecido esse homem, ou, mais precisamente, esse lobisomem, antes. Mas onde? Como? Eu não estava preparada para o que encontrei. A conexão entre mim e aquele lobisomem, ele não era apenas uma fera. Ele era minha alma gêmea. Com a descoberta de que havia algo além de uma simples lenda, eu não consegui mais dormir. A cada momento a verdade me perseguia. O que eu havia encontrado nas páginas do livro era apenas a ponta do iceberg. Eu sabia que havia mais. Fui até o antigo cemitério, que ficava nos arredores da vila, buscando mais respostas. Entre as lápides antigas e quebradas, encontrei uma pequena cripta que parecia estar desmoronando. Quando entrei, percebi que era um lugar privado, um local de descanso de uma família antiga. Ali, num canto escondido, encontrei uma carta envolta em um pedaço de tecido. A carta estava escrita à mão e as palavras começaram a se misturar em uma confusão de emoções. Ela falava sobre amor proibido, sobre um homem que havia sido amaldiçoado por sua própria família, condenado a se tornar uma fera. E então, o nome apareceu. O nome dele.
Ele era meu amante de uma vida passada. Os pensamentos se embaralharam enquanto eu lia. Como isso era possível? Como ele poderia ter sido uma parte de mim em outra vida? E agora ele estava preso em sua forma bestial, vagando pela floresta. Eu queria ajudá-lo, queria salvá-lo de alguma maneira. Mas a verdade se impunha. A única maneira de quebrar a maldição era a morte de ambos. Não havia como salvar um sem destruir o outro. Naquela noite, eu sabia que teria que tomar uma decisão. Eu o amava, mas a maldição que nos unia, a dor e a ferocidade dela, não poderia mais ser ignorada. Seria ele ou eu, e talvez nenhum de nós dois. Eu me preparei para o confronto final. A lua cheia estava brilhando no céu, maior e mais intensa do que nunca. Ele estava lá, na floresta, me esperando. O lobisomem, aquele homem perdido, a criatura que um dia amei. Eu sabia que não havia mais volta. Fui até a borda da floresta, o lugar onde tudo começou. O uivo soou novamente, mais próximo desta vez, e meu corpo tremeu. Ele apareceu das sombras, com seus olhos fixos em mim. Eu sabia que ele me reconhecia, sabia que ele sabia que eu estava ali para destruí-lo. A luta não foi apenas física, mas emocional. Eu queria salvá-lo, mas sabia que isso não seria possível. Eu queria acreditar que o amor poderia quebrar a maldição, mas a realidade era cruel demais. A dor que senti ao ver aqueles olhos tão familiares, agora tão cheios de fúria e desespero, me cortou mais do que qualquer lâmina. Eu queria ser forte o suficiente para libertá-lo, mas ele não era mais a mesma pessoa. E eu também não. A luta foi brutal. O lobisomem atacou com a ferocidade de uma fera que tem séculos de raiva acumulada. Eu tentei evitá-lo, tentei usar minha agilidade e esquivar, mas os golpes eram rápidos e poderosos demais. Ele não estava mais apenas tentando me matar, ele estava tentando me consumir, como se a besta estivesse tentando me levar para a sua eternidade de dor. Em um momento de desespero, eu consegui pegar uma faca que estava em minha bolsa, uma última tentativa de afastá-lo. Mas ao fazer isso, percebi algo terrível. Quando o sangue tocou o chão, não apenas o dele, mas o meu também, algo em meu corpo começou a se alterar. A dor foi imediata, uma agonia crescente que parecia rasgar minhas entranhas. Eu não queria acreditar, mas a transformação já estava em curso. Eu podia sentir a dor de meus ossos se reconfigurando, a pele se esticando e os dentes crescendo, afiando-se para se tornarem presas. Eu tentava gritar, mas minha voz se transformava em um grunhido animalesco. Meus olhos se dilataram e quando olhei para minha mão, não vi mais uma mão humana, mas uma garra monstruosa. O lobisomem me observava e nos seus olhos eu via uma mistura de compaixão e dor. Ele sabia o que estava acontecendo comigo. Ele sabia que agora eu era parte dele. O medo e a raiva que ele sentia eram os mesmos que eu sentia. E no fundo, nós éramos as mesmas criaturas. O ciclo estava se repetindo. A dor foi insuportável, mas quando finalmente parei de lutar contra a transformação, algo dentro de mim se acalmou. A besta que eu me tornei agora era parte de mim. Eu podia sentir o poder, a força, a ferocidade que vinham com ela. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim morreu. Eu sabia que não havia mais volta. Ele se aproximou de mim, e pela primeira vez, ao olhar nos olhos do lobisomem, não vi mais um monstro. Vi um homem. Vi ele, o homem que eu amei em outra vida, agora compartilhando a mesma maldição. Eu não sabia se deveria chorar ou uivar, mas a transformação me consumiu de tal forma que a única coisa que eu consegui fazer foi deixar sair um uivo, o mesmo som que ouvira tantas vezes antes, mas agora eu era a fera. Agora nós somos apenas sombras daquilo que fomos.
Vagamos eternamente, presos ao ciclo da lua cheia, sem fim. O destino nos uniu de novo, mas desta vez não há salvação. Só resta viver o que restou de nós, para sempre. A lua cheia agora era nossa única companheira, eu e ele, juntos na noite, sob o olhar constante da floresta. O ciclo que antes parecia uma maldição, agora se tornara nossa única realidade. O lobisomem, aquele homem perdido, a criatura que um dia amei, não era mais uma figura distante. Ele era agora minha alma gêmea, minha maldição. O que antes parecia uma fuga, agora era uma prisão eterna. Não havia como voltar atrás. Nossos destinos estavam selados. Nós éramos os guardiões da floresta, eternos e imortais, condenados a vagar pela noite. Os sussurros da floresta não eram mais apenas sons, mas nossa própria essência ecoando pelas árvores. Enquanto caminhávamos juntos, eu olhei para ele e pela primeira vez compreendi o que significava ser parte de algo maior. Não havia mais medo, nem raiva, havia apenas a aceitação. O amor, a dor e a eternidade haviam se entrelaçado. E assim, a história continuaria em silêncio, com a lua cheia como nossa única testemunha.